Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer essa linda bolsa com 3 hexágonos. Nós vamos utilizar um barbante número 6. Você usa o barbante que você preferir, tá? A linha que você preferir. E uma agulha 3,5 milímetros. Vamos começar fazendo um anel. Dentro desse anel, nós vamos preencher com blocos de pontos altos. Tá? Vamos começar fazendo 5 correntinhas. Essa correntinha vai ser considerada já um dos pontos altos, tá? São 6 blocos, com 2 pontos altos cada bloco. Então, fizemos as 5 correntinhas, um ponto alto, agora outro ponto alto. Fizemos o primeiro bloco, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Vamos fazer esse trabalho. Então, vamos fazer essa repetição por toda essa carreira, que é a primeira carreira, né? Então, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, até o final vai ser assim, né? Agora, o diferencial é que no final, a primeira correntinha que nós fizemos, que eu falei, né, que serve como primeiro ponto alto. Então, nós vamos fazer o último ponto alto e juntar com essa correntinha, formando o 6º bloquinho de pontos altos, tá? Observe. Esse hexágono é muito simples, tá? A única coisa que a gente tem que observar bem é esse finalzinho aqui, tá? Então, a gente não vai fazer mais 2 pontos altos aqui no final. A gente vai fazer apenas um ponto alto e vai emendar, aqui vai juntar a essa primeira correntinha, que foi o primeiro ponto alto. Então, vamos concluir aqui, de conta 3. No terceiro pontinho de correntinhas, a gente emenda aqui. E finaliza a carreira com ponto baixíssimo. Pronto, finalizamos. Vamos fazer a segunda carreira da mesma forma, tá? Vamos fazer uma correntinha com 5 pontos. E nesse primeiro espaço, tá vendo? Nesse primeiro espaço, nós colocamos o primeiro ponto alto. Então, fizemos as correntinhas, laçamos a agulha e fazemos o primeiro ponto alto dentro desse espaço. E agora, em cima de cada ponto de base, nós vamos, tá vendo, da carreira anterior, nós vamos em cima de cada ponto desse fazer um ponto alto. Então, se nós temos embaixo 2 pontos altos, nós vamos fazer 2 pontos altos também, um em cima de cada um. E no final, no próximo espaço, mais um ponto alto. Vamos lá. Observe. Agora, no primeiro espaço, mais um ponto alto. Então, nós vamos ter agora um bloco de 4 pontos altos. Tá vendo? Vamos fazer aqui 2 correntinhas e um ponto alto dentro desse espaço. Agora, nós vamos fazer mais um bloco de 4, tá? Fizemos o primeiro ponto alto dentro do espaço. Agora, nós vamos fazer um ponto alto em cima de cada ponto de baixo da carreira anterior. Bom, então, eu concluí já essa carreira, tá? Vamos fechar aqui o anel, só puxar o fio. Vamos finalizar essa segunda carreira, tá? Que foi só repetição. Vamos aqui fazer os 2 últimos pontos altos em cima dos pontos de base. E aí, a gente finaliza a segunda carreira. A lógica é essa, tá? A gente sempre vai aumentando dessa forma. Na primeira carreira foram 2 bloquinhos de pontos altos. Nessa carreira aqui já ficaram 4 bloquinhos. Na próxima carreira, vocês vão ver que vai aumentar mais 2 bloquinhos. Tá? Então, sempre aumentando 2 pontos em cada carreira. Vamos fechar aqui com ponto baixíssimo
no terceiro pontinho aqui. Pronto, vamos iniciar a próxima carreira, tá? Então, a lógica é essa. Vocês já entenderam, né? Vou fazer aqui 5 pontos de corrente. Dentro desse mesmo espaço, faço um ponto alto. Depois, em cima dos pontos de base da carreira anterior, eu faço um ponto alto para cada ponto de base. E aí, no próximo espaço, um ponto alto. E assim por diante, tá? Vamos fazer assim. Estamos finalizando a terceira carreira. Vou finalizar com vocês. O crochê parece difícil, né? Na verdade é no começo, mas depois a gente vai percebendo, são poucos pontos, não tem uma diversidade assim de pontos básicos. Com esses pontos básicos nós vamos montando padrões, tá? Então, esse é um padrão, né? A gente junta esses pontos básicos e vai formando diversos padrões. Vamos finalizar essa carreira, que é a terceira. Vamos fazer um total de 6 carreiras, tá? Vamos fazer, aqui temos 3, mais 2, e aí nós concluímos nosso hexágono. Vamos lá para a quarta. Cinco pontinhos de corrente. Pronto. Finalizamos esse hexágono, repare como foi aumentando, né? Tem um gatinho aqui. É muito simples. A gente só vai aumentando a quantidade de pontos altos de 2 em 2. Tá? O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar uma volta inteira de pontos baixos nesse hexágono. Por quê? Esses pontos baixos, eles serão importantes para ele dar um reforço nessas laterais, para quando a gente for costurar um hexágono e outro, tenha firmeza, tá? A peça. Além de que deixa o trabalho mais bonito, tá? Vou fazer e retorno aqui com vocês, tá? Vocês fazem aí. Rodear essa carreira toda com pontos baixos. Voltei aqui com os 3 hexágonos prontos. Nós vamos agora começar a montar a nossa bolsa. Dobramos um hexágono ao meio, só para vocês entenderem como vai ser. O outro, vamos costurar aí, na frente e atrás, tá? E o terceiro embaixo. Nós vamos fazer essas costuras, costura na frente, costura atrás. E depois nós vamos também fazer as alcinhas, a alça da bolsa, tá? Vamos começar a costurar aqui a primeira parte da bolsinha. Vou cortar um fio da própria linha. Vocês podem também usar uma linha de costura normal, né? Uma resistente. É opcional, mas eu prefiro com a linha porque ela se confunde, ela não aparece nenhuma diferença, né? Fica tudo homogêneo, igual. Se você preferir também, pode usar a própria agulha de crochê, tá? E vai fazendo um crochê mesmo. Com pontos baixíssimos também você pode fazer essa união. Como eu gosto muito de costura à mão, então eu uso muito a agulha de tapeceiro para fazer essas finalizações, tá? Então você faz assim, ó, com a agulha de tapeceiro. Pega as 2 alças de cada lado, tá? Passa por baixo delas, tá vendo? E vai fazendo a costura. Repare, passou por baixo. Agora você vai passar novamente e vai dar um arremate. Todo ponto é importante ter um arremate. Tá? Um arremate. Você não precisa apertar muito o ponto, tá? Para ele ficar natural. Ele vai parecer a própria costura do crochê. Quem olha não diz que foi costurado com agulha de mão. Então, você passa, tá? Pelas as 2 alças de cada parte do hexágono, de cada um hexágono, tá vendo? Passa por baixo, forma um laço maior e você passa a agulha novamente
por dentro desse laço maior. Isso chama arremate. Vamos fazer nesse lado todo do hexágono. Então, cada lado da forma tem... são 6 lados, né? Então, você vai pegar um lado da forma e vai costurar esse lado todinho, que eu mostrei pra vocês. Pronto, já vamos finalizar, tá? Vocês vão fazendo assim. Então, chegamos aqui no final. Repare, costuramos esse lado todo do hexágono. Tá vendo? Olha como vai ficar do outro lado. Nós estamos costurando pelo avesso, tá? O lado que vai ficar pra fora da bolsa. O lado que vai ficar pra fora da bolsa, ele não aparece a costura, tá? Eu vou virar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Ali dá pra ver a costura, né? Eu vou cortar aqui. Depois nós vamos esconder. Aí vira o lado. Veja só, não aparece nenhuma costura. Então, esse é o lado da frente da bolsa. Tá? Então, vamos costurar agora o fundo da bolsa com o terceiro hexágono. Repare como é que vocês vão fazer. Tá? A gente vai marcar aqui o meio desse lado desse hexágono. Tá? É preciso marcar ele com na direção da costura que a gente fez, tá? Então, o meio fica bem na direção da costura. Vamos usar esse alfinete para marcar. Depois a gente vai pegar um pedaço de fio e vamos dar um nozinho, né? Prender, para no momento da costura não sair do lugar, tá bom? É importante, vamos fazer isso. E logo em seguida a gente começa a costurar. Então, amarrei. Vamos cortar agora um fio pra gente fazer a costura do fundo, tá? Da mesma forma que a gente costurou ali os 2 primeiros hexágonos, tá? Costura pelo avesso e depois a gente vira. Então, vocês fazem aí, volto já ela pronta. Costuramos a bolsa, pessoal, tá vendo? Como ela ficou linda. Então, depois de costurada, quem não sabe do processo, não imagina que ela foi feita assim, né? Daqui a pouco a gente vai esconder essas pontas de fio, tá? Vamos fazer agora a alça da bolsa. Vamos fazer da seguinte forma, tá? Nós vamos fazer 5 correntinhas. Dessas 5 correntinhas, a gente vai desenvolver, a partir de pontos baixos, toda a alça, tá? Fazemos 5. Vamos aqui no segundo ponto, vamos fazer o primeiro ponto baixo até o final, tá? De 4 em 4, fazemos 4 pontos baixos, viramos, 4 pontos baixos, viramos, assim por diante, um total. Eu vou dar aqui mais ou menos 150 voltas, tá? Dependendo do ponto de vocês, se é mais apertado ou não, pode ser menos, tá? Vai dar 1,5 m pra mim, mas aí vocês veem o tamanho que vocês querem, vocês vão fazendo e medindo, tá? Quando acharem que já tá bom o tamanho da alça, vocês param de fazer. Então, vamos lá. Fizemos a primeira carreirinha, 4 pontos baixos, viramos, vamos fazer mais 4 e assim por diante, tá bom? É um ponto que a gente termina rápido. Esse padrão, em pouco tempo a gente consegue fazer 1 metro de alça. Tá? Eu volto já com a alça pronta para vocês verem. Finalizei a alça aqui, tá vendo? Eu medi aqui pouco mais de 1,5 m. Ela tem 1,60 m, tá? Eu faço um pouco maior, porque uma parte da alça vai ficar costurada. Eu não deixo muito curta. Nós vamos esconder agora esse fio que ficou
com uma agulha de tapeçaria. Eu vou esconder e em seguida a gente coloca a alça, tá? Depois da alça nós vamos fazer uma cordinha pra segurar o botão, que nós também vamos pôr um botão. Tá? Vamos lá. É importante, antes de esconder, dar um arremate, tá? Então, a gente passa uma vez por uma laçada, e aí depois a gente passa a agulha por dentro da laçada, tá? E aí a gente dá um arremate, só em seguida a gente esconde. Vamos esconder. E aí dificilmente essa bolsa ela desfia depois, porque a ponta estará escondida, né? Mas veja só, a bolsa, os trabalhos de crochê não podem ser lavados na máquina de lavar, porque essas pontas que estão escondidas, elas tendem a sair. O trabalho tende a desfiar. Então, é bom evitar de lavar na máquina de lavar, tá? Lavar na mão, delicadamente, não esfregar muito, né? É lavar com uma boa frequência para a sujeira não impregnar. Então, é isso. Escondemos o fio. Depois vocês escondem o fio de baixo. Vamos virar ao lado da bolsa. E vamos costurar a alça também utilizando a agulha de tapeçaria. Ficou bonita a bolsa. A costura é semelhante à costura que a gente fez as partes, tá? É como se fosse costurar também uma roupa. Costurar várias vezes para ficar muito firme. Aqui eu finalizei, não demonstrei a costura, porque é o mesmo processo da costura das partes do hexágono. Nós vamos agora prender o botão. Eu fiz, veja só, olha aqui, essa correntinha, ela tem 20 pontinhos. Tá? Vocês, dependendo do tamanho do botão, pode ser mais ou menos. Eu vou usar um botão grande. Então, vou costurar aqui essa cordinha, tá? Junto as duas pontas. E vou costurar aqui na parte de dentro da bolsa, tá? Na parte do fundo, a parte que vai ficar encostada no corpo, mas na parte interna da bolsa. Costura lá na parte interna, por dentro. Aqui, tá vendo? Também utilizando um fio ou uma linha de costura também você pode costurar. O botão vamos pôr aqui nessa parte, eu vou demonstrar como põe o botão e vai funcionar dessa forma. A bolsa vai ficar bem fechadinha, fica bem segura, tá? Vamos costurar agora. Eu vou costurar aqui, vou voltar já com ela costurada, pôr o botão. Amarra aqui as pontas, corta, amarra, bem firme. É bom, né, a gente dar alguns nós, para evitar, como essa linha é 100% algodão, ela não descostura assim. Vamos pôr aqui o botão, tá? Não sei se vocês já botaram um botão, mas o botão é assim, a gente começa por trás, tá? Vai com a agulha por trás e sai, ó. A agulha sai por um desses orifícios do botão. Depois a gente introduz aqui pela frente e vai sair lá atrás. Eu vou fazer isso 2 vezes, passo 2 vezes pelos mesmos buracos. Aqui eu vou sair com a agulha, depois vou entrar de novo pelo outro buraquinho. E lá atrás eu vou dar um nó, pego as 2 pontas e vou dar alguns nós. Dá uns 3 nós bem firmes, ou mais, e aí corta. Simples assim. E aí nossa bolsa estará finalizada. Pronto. Como ficou
ficou linda a nossa bolsa, pessoal. Se gostou, dá um like. E toda semana vai ter um vídeo novo, tá? Se vocês quiserem alguma peça específica, pode botar nos comentários que eu leio. Obrigada por ficar até aqui e se inscreva no canal. No próximo vídeo eu vou mostrar como fazer o forro da bolsa.